E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende como fazer uma operação de compra, de venda nas regiões, tendo a lógica e a movimentação do preço a seu favor. Acabei de fazer uma venda ali naquela região. O preço demonstra que para ele romper aquela região ele vai precisar um pouquinho mais de força de movimentação, porque ele encontra regiões de empecilho nessa região, então ele vai fazer uma movimentação de baixa. Ó. Eu vou até entrar com mais duas taxas, por quê? Ó, vou mostrar para você aqui, ó. Ele tem essa região que ele pode corrigir e ele tem essa região de onde ele saiu o movimento. Quando ele chega nessa região aqui, ó, o que ele encontra? Ele encontra um empecilho ali no meio do caminho. Esse empecilho aqui pode fazer o que com ele? Pode fazer com que ele faça uma correção de movimento de pullback para ele poder seguir movimento. Isso é você entender tendência, tá? Tá lá, ó. Entrada perfeita, perfeitinha. Entender movimento. Por quê? Porque para ele ter força de continuar o movimento, para buscar essa região de liquidez, ou mesmo que ele venha buscar a região de liquidez de baixo, ele precisa de força na movimentação. Então essa força de movimentação vai fazer com que a tendência trabalhe a meu favor para entendimento do gráfico. Quando eu sei como operar analisando a tendência, as coisas mudam totalmente, gente. Por isso que tem muita gente que apanha do gráfico, porque não sabe operar a tendência. Saber ler o gráfico para aprender como operar a tendência em região de suporte e resistência é de suma importância. Isso a análise gráfica te mostra, te demonstra. Ela escancara isso para nós quando você começa a se aprofundar. Todas as vezes que você começa a se aprofundar no gráfico, uma das primeiras coisas que você tem que saber é entender como as tendências funcionam. Porque ela vai te trazer a luz da movimentação para você fazer a melhor entrada naquela região. Ela vai te mostrar qual é o momento certo de você utilizar um padrão de entrada, um padrão de reversão, um padrão de vela naquela região. Então é de suma importância você entender as tendências trabalhando e sempre operar a favor da tendência. Aprender como operar a tendência em regiões de oferta e demanda e sempre operando a favor dela. Você que é novo aqui no canal, eu deixo um e-book aqui ó, inteiramente grátis para você baixar, fazer download e estudar para aprender um pouco mais sobre esses padrões de entrada. É só você ir lá no canal do Telegram, que está no link da descrição ou no banner do canal, né? Treinamento Hunter. Tem aqui ó, mensagem fixada, você clica, tem os links aqui para fazer download e aí você pode fazer o download. Aqui você vê resultados, ó, como o Décio, dizendo ó, nada de oba-oba, que isso aqui é furada. Basta seguir o protocolo e ter perseverança que dá certo. Exatamente, o conhecimento liberta, né, Décio? Décio batendo meta. Aqui o Juliano, ó. Juliano, 6 entradas, conhecimento liberta. Até parece que eles estavam operando junto, né? Conhecimento liberta, viva análise gráfica. Por que essa alegria de falar que o conhecimento liberta? Porque uma coisa é você operar sabendo o que está acontecendo no gráfico, outra é quando você está cego na frente do gráfico. Então a análise gráfica ela te ensina a enxergar o gráfico. Isso é maravilhoso, isso não, sabe, não há preço que pague isso. Olha só, professor, esse aqui é o Djalma, a análise gráfica é vida, fechando a noite e assim Deus é maravilhoso. Isso é também resultado de muito esforço, trabalho duro para quem quer aprender a verdadeira origem da análise gráfica. E como o senhor diz, não depende de sala de sinais e nem robô. Muitos dos meus amigos perguntam como eu aprendi e eu falo com o senhor e muita dedicação. Só que eu falo que quem quer perseverar, estudar, cair de cabeça para estudar e querer isso para a vida e ter paciência e disciplina. É isso mesmo. Cadu, fica em paz, desculpa o incômodo do horário. Imagina, John, pode mandar. Aí ele manda aqui o resultado dos saques, né? Como esse dia eu postei um monte de saque deles. Esse aqui é o dos anjos, olha aí, bruxo Cadu, ô louco. Bruxo não. 10-2 de hoje, ó. Só gratidão, Deus. A gratidão a Deus por ter colocado você em nossas vidas. É isso aí. Aluno mandando bem, aqui o Anilton, 8-1. Olha que interessante, né? O Anilton nessa corretora, o dos Anjos nessa corretora, o Djalma em outra corretora, o Juliano em outra corretora.
Você vê que corretora independe, gente. Muita gente pergunta para mim sobre corretoras. Olha os resultados dos alunos. Ó. Tem os links das aulas do YouTube. Muita gente fica perguntando de corretora. Corretora, gente, é corretora. Corretoras são como bancos. Escolhe a sua, leia os termos de serviço e vê qual é melhor para você. A análise gráfica independe de corretora. A análise gráfica está ligada ao gráfico, tá? Me segue lá no Instagram, ó, Cadu Rinaldi. Aqui tem o link do treinamento na bio e tem meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida também. Você pode enviar um direct para mim ou um WhatsApp. Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto. Corra, aproveite essa oportunidade. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Por quê? Por um preço justo, né? Por um baixo preço você consegue estudar, consegue aprender e consegue colocar em prática o fantástico mundo de aprender análise gráfica, tá bom? Então vamos continuar nossas análises aqui, ó. Fiz uma entrada com 3 taxas aqui, seguindo essa movimentação da tendência. Vamos olhar outro gráfico, outro ativo, EURO-JPY. Vamos ver o EURO-JPY, EURO-JPY fazendo uma movimentação aqui. Sobe um pouquinho, recolhe um pouquinho, isso, sobe um pouquinho, isso, agora eu peguei você aqui. Ó, qual é a ideia do movimento? A ideia do movimento é que ele venha fechar esse canal, tá? A ideia do movimento é que ele venha fechar esse canal. Por que que eu falo que nós temos que aprender como operar tendência, operar um canal? Para você entender a dinâmica da movimentação. A dinâmica da movimentação do gráfico, ela tem sempre uma lógica, uma razão. Olha o que o ativo fez, ó, ele veio buscar com pavio essa região aqui, esse doji, e está querendo me tirar do trade, tá? Olha a volatilidade entrando no mercado, tá vendo? Com muito pavio para cá, muito pavio para lá, ó. Ele veio com pavio tocar nesse doji aqui e está querendo me tirar do trade. Então, existem alguns movimentos gráficos, depende do horário, depende da bolsa que está aberta, depende do evento, que um movimento bem sincronizado, ele te leva à vitória. Você não precisa ter medo da entrada. Você sabe o que está fazendo? Tá lá, ó. Olha só que interessante, ó. O que eu falei para vocês? Olha, ele vai continuar o movimento. Por quê? Gráfico trabalhando em canal. Tem empecilho aqui nessas regiões, Cadu? Tem. Quais são os empecilhos de movimentação? Essa região aqui é, ó. Essa região aqui é. Só que tem espaço para o gráfico fazer movimento. Olha aqui, o que ele me deixou aqui? Me deixou um engolfo dentro de um canal de alta. Cadu, eu posso fazer uma correção nesse movimento? Sim, mesmo porque essa micro tendência já está chegando ao final. Então, a tendência da tendência é até redundante, ela romper essa região e fazer movimento para continuar sua queda, porque isso aqui a gente chama de uma figura gráfica de bandeira, tá? Então depois de um engolfo desse, a demonstração é que ele venha romper essa região. Ah, Cadu, olha, mas fechou aqui um doji, ó, quase que você perdeu o movimento. O gráfico não continua caindo? Continua. Às vezes vai entrar uma volatilidade, vai querer te tirar do trade? Vai. Mas você não tem que ter preocupação. Por quê? Você já fez a sua análise, você já entendeu o que o gráfico está fazendo, você já compreendeu o que o gráfico está fazendo. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e executar. Se a tendência, olha aqui, ó, a tendência veio lá de baixo. Ela chegou nessa região, fez movimento, ela está voltando nessa região. Ela já demonstra que não tem força para fazer uma movimentação tamanha de alta. Ela tem essa região de 100%. Travou em 50%, sendo que ela fez uma bandeira. Ela pode muito bem buscar essa região para buscar o que? A liquidez lá de baixo do início da tendência de alta. Lá de baixo, ó. Então ela vai ter que vir buscar essas liquidez aqui embaixo. O que tem lá em cima para ela buscar de movimento? Ó? O que o cara lá no Forex vai buscar de liquidez aqui em cima? Tem liquidez aqui em cima? Olha para trás. Tem alguma coisa lá atrás? Não tem nada. Onde está a liquidez do gráfico? Onde estão as posições de dinheiro do gráfico lá no Forex para ele buscar? Está aqui embaixo. Ó. Então este movimento esticado, essa região, já é uma demonstração que essa tendência está sendo quebrada e ele vai buscar outros patamares. Aprenda como operar a tendência em regiões de suporte e resistência. Aprenda como operar tendência em regiões de oferta e demanda para você entender a movimentação do gráfico. Essa movimentação do gráfico, que a análise gráfica vai nos ensinando, ela nos dá uma direção daquilo que nós temos que operar. Para você entender o que fazer diante do gráfico. Ó.
fiz a minha venda, o preço continuou caindo. Quando eu fiz a minha entrada aqui em EURUSD, fiz uma entradinha com 3 taxas, ó, o preço não consegue passar aquela região, ele fica resistindo. EURUJPY mais uma entradinha aqui, 4-0, né? Vamos procurar um outro ativo, ver se tem alguma entrada. Senão a gente fica por aqui, 4-0, deixa eu ver, ó. O que eu posso pensar? Eu posso pensar na continuação desse movimento aqui. Por quê? Olha o preço. Olha o preço aqui, ó. Onde está a liquidez nessa região? A liquidez nessa região está nesse fundo. Onde está a máxima dessa região aqui? A máxima dessa região está nesse topo. Depois desse movimento de engolfo nessa região, Cadu, ele tem uns empecilhos aqui no passado. É óbvio que tem. Principalmente em binárias, você vai ver muitas regiões uma próxima à outra. Só que o que o gráfico me mostra? Fala para mim, o que o gráfico me mostra? O gráfico me mostra que ele já foi buscar uma região de oferta lá em cima, está fazendo uma movimentação de candle na região ali, buscando patamares menores. Ele pode chegar aqui e ser travado nessa região por uma movimentação ou por uma volatilidade, ó, como ele está travando? Pode. Eu tentei continuar o movimento, ele não continuou. Tomei o loss. Por quê? Olha a ideia. Ó. A ideia é essa. Ó. Deixou engolfo, movimentação de continuação de tendência. Olha onde ele travou. Ele travou aqui. Tem o porquê dele travar aqui? Não. Se ele tivesse travado aqui, eu até entenderia o movimento, mas não tem nem o porquê dele travar ali. Então o que eu já entendo nesse GBP-JPY? O movimento está sem lógica e sem razão. Se eu demorasse aqui alguns segundos a mais para fazer uma análise, talvez eu não entraria no movimento. Olha o preço querendo cair aqui novamente. Ó. Ele só fez um pullback aqui e o preço está caindo novamente. A questão não é análise. Saber o que o movimento está fazendo, eu sei. Agora você tem que encaixar a entrada perfeita dentro do movimento. Mas tranquilo. Por que eu fiz a entrada aqui mesmo de continuação? Mesmo tendo risco? Porque estou altamente lucrativo, né? 3-0, 4-0, agora 4-1. Vamos buscar um outro gráfico, um outro ativo. EURUSD já trabalhamos. EURUGBP. Ó, gráfico chegando aonde? Ó, olha onde o gráfico está chegando. Olha a região que ele está chegando. Olha a região que o gráfico está trabalhando. Ele tem essas regiões aqui que podem impedir o movimento. Ó. Ele tem essas regiões e tem essa região aqui acima. São regiões que podem impedir o movimento do gráfico de trabalhar. Agora, o que eu tenho que entender nesse exato momento do gráfico? Qual é a vontade do gráfico trabalhar? Então, eu tenho aqui ó, uma linha de referência nessa região, ó, linha de referência nessa região, ó, deixa eu colocar na máxima aqui, que é justamente onde ele está querendo chegar com o preço, onde ele está buscando o patamar, onde a região mais cara aqui para ele corrigir é na parte de cima. Ele pode voltar daqui? Pode. Vou fazer uma entradinha aqui, porque ele está no início do movimento. Olha aqui a região de referência, ó, ele tem essa região de referência de máxima do pavio com pavio. Ele tem essa região aqui de máxima de referência de preço de movimentação. Quando eu começo a entender essas movimentações de tendência e entender o que a tendência pode fazer, eu sei qual é o momento onde eu posso trabalhar contra a tendência ou a favor da tendência. No caso aqui eu estou trabalhando a favor das tendências. Por quê? Olha a movimentação, sente a movimentação. A tendência trabalha tanto de queda nessa região, né? Eu vou até mudar a cor aqui para você ver, ó, para ficar mais claro para você. Tanto a tendência aqui como a tendência aqui. Cadu, você marcou na linha amarela que ele poderia buscar o preço lá em cima, mas ele não buscou o preço lá em cima, ele corrigiu antes, está corrigindo bonito. Como é que você sabe disso? Tá lá. Eu sei disso pelo padrão de vela que ele deixou aqui, ó. Porque se eu sei, eu marquei lá no passado, você viu as marcações que eu fiz a marcação aqui. Aqui começa o início da região de oferta. Aqui o preço está caro já naquilo que o gráfico demonstra. Então a partir desse momento ele pode ser vendido. Essa região seria melhor ainda. Só que o gráfico apresenta o quê? Padrões. Ele apresenta padrões que ele não tem força de continuidade para buscar o movimento lá em cima. Então o que o Cadu faz? O Cadu faz uma venda porque eu estou numa região de oferta.
E o preço continua derretendo. O preço continua derretendo. Por que que eu sou capaz de fazer uma entrada como essa? Porque eu entendi como as tendências estão trabalhando. A partir do momento que você entende essas movimentações, você compreende o que a tendência está fazendo. Olha a região lá embaixo, ó, exatamente onde está a linha pontilhada de onde eu entrei. Aqui começa a região de oferta. E se eu analisar de uma forma mais minuciosa, eu vejo região de 100% aqui, vejo região de 100% aqui e vejo uma região de 50% aqui. É claro que não está 100% exato no gráfico, mas é onde a região começa a demonstrar o quê? Uma região de equilíbrio. Eu falo para vocês todo instante, aqui é uma região de equilíbrio. Uma região de equilíbrio do gráfico. Então, onde eu posso aprimorar minha entrada com tendência? Na região de equilíbrio do gráfico. E olha, o gráfico continua caindo? Continua, né? Entradinha perfeita, né? Entradinha perfeita. Tá lá, ó. Praticamente um 5-1. Essa entrada de venda numa tendência em região de resistência ou região de oferta. GBP, JPY, fiz essa venda para ele buscar esse fundo, ele não teve força e não continuou, me deu um loss, tomei um loss bonito aqui, ele ainda continua nessa região. Aqui eu fiz essa entrada de euro JPY jogando o preço para baixo, ele veio até aqui para fazer correção e já fiz aquela entrada com 3 taxas no início, né, fazendo praticamente aqui um 5-1. Então aprenda como operar a tendência nas regiões de oferta e demanda no gráfico. Por quê? Porque você vai entender qual é o padrão de vela que você tem que encaixar com o padrão de entrada. Entendendo como as tendências movimentam, você já está à frente do entendimento se você vai comprar o gráfico ou se você vai vender. Quando você consegue entender esses estudos profundos da tendência e colocar em prática, que é justamente o que eu ensino lá no treinamento, e por isso você vê o resultado dos alunos daquela forma, entra lá no canal do Telegram ou veja aí no banner, nos stories do meu canal do Instagram também, você vai ver alunos batendo meta, fazendo saques. Por quê? Porque ele consegue entender que o gráfico ele faz parte, ó, essa entrada aqui é muito boa mostrar para vocês. O gráfico faz parte de um contexto. Quando eu vou fazer análise, eu estou vendo um contexto gráfico, eu estou vendo todo o gráfico. Depois eu vejo o trabalho de tendência. Depois eu vejo região ou região com tendência. Eu vejo o volume. Eu vejo o padrão do gráfico na região. Eu não vejo só vela. Você vê o aluno Henrique ali falando que ele fez cursos, 1 ano e meio apanhando, gastou muito trabalhando. Por quê? Porque ensinavam ele a só ver vela, vela, vela. Só que na verdade a vela, ou o padrão de vela, o padrão de reversão, o padrão de entrada, é a última coisa que você tem que ver. Porque se aquele padrão não tiver dentro de um contexto gráfico com toda a movimentação que a gente aprende através da análise gráfica, não tem entrada. Por quê? Porque não vai ter razão, não vai ter lógica. A lógica e razão no movimento do gráfico é de suma importância. Teve lógica e razão no movimento do gráfico? Tem entrada. Não tem lógica e nem razão no movimento do gráfico? Não tem entrada. Aqui mesmo eu tomei esse loss, né? Por quê? Qual era o movimento que eu buscava? Dele continuar essa movimentação. Só que aqui tem empecilho aqui no passado. Tem. Para mim, depois desse engolfo, ele iria buscar, não buscou. Ele segurou nessa região e continuou subindo. Ó. Desceu um pouco mais e depois continuou subindo. Então, paciência. O que eu tenho que procurar no gráfico? Regiões de liquidez. Ó. Olha as 3 linhas que eu falo para você. Quais são as regiões de liquidez aqui? Ó? Região de oferta, região de demanda, região de equilíbrio. Pronto, eu já sei as regiões que eu preciso trabalhar, onde eu tenho que ficar de olho, onde eu tenho minha disciplina. Trabalhe em regiões melhores para você entender a tendência. Como eu fiz aqui nas 3 taxas. Ó. Olha aqui, região de 100%, região de equilíbrio do gráfico. Trabalhei na região de equilíbrio do gráfico. Então, quando você começa a entender as tendências trabalhando e saber como utilizá-la a seu favor, você sabe ler o gráfico, né? Saber ler o gráfico é fundamental, saber interpretar o gráfico é fundamental, e aí você sabe como operar uma tendência, você sabe operar a favor da tendência, você sabe aplicar um padrão de vela a favor da tendência, você sabe o movimento gráfico a seu favor. E isso não tem preço. Uma vez aprendido, uma vez praticado, com disciplina, ninguém te segura, tá bom? Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje
E te dou um conselho, quer aprender, quer acelerar seus conhecimentos? Vem para o treinamento, aproveite esse preço de pão com manteiga que eu costumo dizer, o seu acesso vai ser para a vida toda e o tira dúvidas direto comigo, tá bom? Eu te vejo numa próxima aula, eu te vejo num próximo trade, fica com Deus e até amanhã. Fui!